Olá, galerinha do mal! Aqui é a Cacá e Ju. E hoje eu vou dizer algo que incomoda muita gente. Ser homem virou motivo de constrangimento e enquanto todo mundo finge que isso é progresso, o sistema agradece. Porque uma sociedade sem homens é uma sociedade quebrada e fácil de controlar. Eu quero começar dizendo uma coisa que parece absurda, mas que já virou quase um consenso informal por aí. Ser homem hoje virou algo constrangedor, não no sentido real da palavra, mas naquele vocabulário moderno meio raso que gosta de rotular tudo que incomoda como cringe. O menino cresce aprendendo que qualquer traço natural dele precisa ser contido. Ele não é incentivado a se entender, mas a se policiar. Antes de agir, ele aprende a se justificar. Antes de se posicionar, ele aprende a recuar. Ser firme vira exagero, ter postura vira problema e demonstrar segurança vira algo que precisa ser corrigido. E isso escorre para absolutamente tudo, até para aquilo que sempre foi humano. Hoje o homem ele não pode mais dizer que sentiu atração ao ver uma mulher bonita, sem que isso seja imediatamente interpretado como algo inadequado. O desejo masculino passou a ser tratado como uma falha de caráter. Algo que precisa ser escondido, diluído e quase negado. Não se separa mais interesse de desrespeito, atração de agressão e presença de ameaça. Alguns grupos acabam levando esse discurso a um nível tão extremo que passam a tratar até a própria sexualidade masculina como algo inadequado ou vergonhoso. É como se o homem precisasse sentir culpa por desejos naturais, ou como se sua existência tivesse que girar exclusivamente em torno de agradar mulheres, na esperança de talvez um dia ser aceito por uma delas. O resultado é um homem que começa a sentir vergonha de sentir, vergonha de olhar, vergonha de falar e vergonha até de existir com naturalidade. A masculinidade deixa de ser um conjunto de virtudes que precisam de direção e passa a ser tratada como um problema em si, algo que deve ser domesticado, neutralizado e desmontado. E eu falo isso como mulher porque de fora isso fica muito claro. A gente não tá criando homens melhores, a gente tá criando homens travados e confusos. Homens que vivem com medo de errar, medo de ultrapassar uma linha invisível que muda o tempo todo e medo de serem mal interpretados por simplesmente serem quem são. Quando uma sociedade ensina essas meninas a sentirem vergonha da própria identidade, ela não produz mais respeito, ela produz insegurança. E insegurança não gera cuidado, não gera responsabilidade e não gera proteção. Gera silêncio, afastamento e ressentimento. O problema nunca foi o homem sentir, desejar, agir. O problema é transformar tudo isso em motivo de constrangimento. E uma geração que cresce ouvindo que ser homem virou algo cringe, não se torna mais consciente, se torna perdida. E tem uma ironia enorme nisso tudo. Porque muito do que chamam de problema no homem é, na vida real, justamente o que gera atração. Fora do discurso militante, mulher que gosta de homem costuma se sentir atraída por firmeza, segurança, iniciativa e presença. Não por agressividade, mas por direção. Só que a sociedade passa o tempo inteiro dizendo que essas características são defeitos, enquanto elas são exatamente o que despertam interesse, respeito e vínculo. Estão tentando apagar nos homens aquilo que na prática sempre os tornou desejáveis. Depois de destruir o homem pedaço por pedaço, a pergunta inevitável é: quem ganha com isso? Porque esse processo não é natural e muito menos acidental. Ele tem consequência e toda consequência desse tipo beneficia alguém. Quando você enfraquece o homem, você não está enfraquecendo só um indivíduo. Você enfraquece a família. E quando a família perde força, quem ocupa esse espaço de poder e liderança rapidamente é o Estado. É a estrutura que controla, regula, substitui e dita regras. Famílias fortes criam gente difícil de controlar.
São pessoas com referência, com apoio, com tradição e identidade clara. Pessoas que não dependem tanto da validação externa e nem da tutela constante. Já indivíduos isolados, confusos e desconectados são muito mais fáceis de conduzir, de assustar e de direcionar. E é exatamente aí que a coisa deixa de ser coincidência, porque tudo que desmonta o homem também desmonta a família. Se o homem é tratado como problema, como um risco ou como alguém descartável, ele recua. Se recua, a família enfraquece. E se a família enfraquece, a dependência ao sistema como um todo aumenta. Dá para perceber isso até em leis e políticas públicas que, ao favorecerem quase exclusivamente a mulher, acabam criando um desequilíbrio tão evidente que, em certos casos, o amparo estatal parece mais vantajoso para a maternidade solo do que para uma construção e manutenção de uma família ao lado de um homem íntegro. E isso não é teoria conspiratória, é lógica básica de controle social. Quanto menos laços reais você tem, mais você precisa de estruturas artificiais. Quanto menos apoio dentro de casa, mais você aceita a tutela de fora. E quanto menos identidade, mais fácil é impor discurso. E o discurso moderno vende autonomia, mas entrega a dependência. Diz que quer libertar as pessoas, mas primeiro quebra os vínculos que realmente dão força. E a família, que sempre foi o principal desses vínculos, precisa ser fragmentada. E por isso o homem precisa ser desconstruído. Como mulher, isso é visível. O sistema diz que não precisamos dos homens, mas rapidamente se coloca no lugar deles. Vira provedor, mediador e autoridade. Não porque se importa, mas porque controla melhor quando é indispensável. No fim das contas, não se trata de igualdade e nem de justiça social. Se trata de poder. Uma sociedade com homens fortes, famílias estruturadas e indivíduos com identidade não aceita qualquer coisa. Eles questionam, resistem e protegem os seus. Já uma sociedade de pessoas soltas, frágeis e dependentes é muito mais fácil de governar, de conduzir e de silenciar. E é por isso que destruir o homem nunca foi o objetivo final. Ele é só o primeiro passo. Tudo isso tem um preço, e ele não aparece de uma vez. Ele chega devagar, silencioso, espalhado no cotidiano, até virar normal. E quando você cria uma geração de homens que cresce sem saber se pode ser homem, o impacto não fica só neles. Ele se espalha por toda a sociedade. O primeiro lugar onde se explode é na família. Homens inseguros evitam compromisso, evitam responsabilidade e evitam se envolver. Não porque não queiram amar ou construir algo, mas porque aprenderam que qualquer passo em falso pode custar tudo. O resultado são lares instáveis, vínculos frágeis e crianças crescendo sem referência clara de autoridade, proteção e direção. E quem paga essa conta logo em seguida são as mulheres, que ficam sobrecarregadas emocionalmente, financeiramente e afetivamente. Acabam assumindo responsabilidades que não dão conta. E isso não é empoderamento, é exaustão. Uma sociedade que enfraquece seus homens não fortalece suas mulheres, apenas desloca o peso e chama isso de avanço. Depois vem o impacto social. Homens sem identidades não protegem, não lideram e não se posicionam. Não porque sejam ruins, mas porque foram treinados a recuar. E uma sociedade onde ninguém assume responsabilidade vira um terreno perfeito para o medo, violência e controle. E não existe resistência organizada onde não há homens firmes e nem famílias estruturadas. E os números já mostram isso. Os homens são a maioria absoluta nas estatísticas de autoeliminação, de homicídio, de abandono social, de moradores de rua e de acidentes fatais. Não porque a vida deles valha menos, mas porque eles foram tratados como descartáveis por tempo demais. E quando quebram, a mesma sociedade que os empurrou para o abismo aponta o dedo e diz que a culpa é deles.
E o mais perverso é que isso se retroalimenta. Homens quebrados geram famílias frágeis geram indivíduos ainda mais vulneráveis. E indivíduos vulneráveis aceitam quase tudo, desde que alguém prometa segurança, proteção e ordem. E é assim que o controle se instala, sem precisar de força. Se a gente continuar fingindo que isso é progresso, a conta vai chegar cada vez mais alta. E quando chegar, não vai escolher gênero, ideologia ou lado político. Vai atingir todo mundo. Quando você quebra os homens, você não fortalece as mulheres. Você quebra a família. E quando a família cai, o controle entra. E se fez sentido pra você, deixa o like e aperta o botão de hype se tiver disponível. Isso ajuda demais o canal a crescer. Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre essa situação e se em algum momento você já se sentiu deixado de lado apenas por ser homem. Se inscreve para não perder os próximos vídeos e ativa o sininho. E se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei.